Fala, meus amigos, tudo bem? E nesse vídeo aqui eu queria compartilhar um pouquinho a visita que eu fiz lá para ver aqueles cortes XR3 que eu comentei com vocês, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho a minha visão referente ao carro, né? A minha avaliação que eu fiz, né? E com isso eu tirei bastante foto, eu não filmei o carro, tá? Mas eu tirei bastante foto, por quê? Porque com essas fotos eu posso compartilhar com alguém e às vezes outras pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre o carro, né? Pode compartilhar alguma opinião em questão de se é uma boa compra ou não. Então, por isso que eu sempre falo que esse tipo de carro, assim, você tem que ter uma avaliação um pouquinho criteriosa, né? Você não pode ir por impulso, porque às vezes você vai por impulso e às vezes pode ser um mau negócio, né? Então, às vezes você pode comprar um carro, depois você vai ver a mão de obra que você tem e aí acaba ficando inviável, né? Acaba ficando muito mais caro do que você, às vezes, comprar um carro que está pronto. Então, vamos começar pela parte externa do carro, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte externa, o que eu achei, né? Vou falar a minha opinião. Então tá aí a primeira foto do carro, você vê ele pegando pela traseira ali, né? Então é um carro que ele tá com a pintura queimada, porém ele tá com a pintura original, né? E assim, sinceramente, eu acho que esses carros assim são os melhores pra gente avaliar. Por quê? Porque o carro que ele tá exatamente como ele tá, entendeu? E não é um carro que tá maquiado. Então, por exemplo, às vezes você pega um carro desse, né? Às vezes alguém pega, desmonta. Vamos falar que às vezes tem um podre, alguma coisa assim, né? A pessoa coloca a massa, pinta o carro. Às vezes o carro tá bom, mas vamos falar que o cara esconde, dá uma maquiada naquele ponto que tá com ferrugem, alguma coisa assim. Aí o cara pinta o carro e aí quando você vai ver, você não consegue identificar ali se o carro realmente tá bom ou não, tá? Então, vocês podem ver aí na foto que o carro tá com a pintura queimada por inteiro, né? Na hora que vocês vê o restante das fotos, né? E isso é muito interessante porque, na minha opinião, porque o carro, ele tá queimado por inteiro. Então, se você pega um carro que você chega lá, você vê uma parte queimada, por exemplo, aí você chega num paralama, por exemplo, e vê que tá com a cor diferente, então dá pra você duvidar que ali aconteceu alguma avaria, né, algum acidente. Agora, esse carro aqui, que já faz 15 anos que tá com o mesmo dono, e tá queimado por inteiro, então você vê que não teve nada assim de interferência, né, algum acidente, né, senão a peça estaria diferente. Esses carros são muito legais porque você consegue realmente ver o estado real do carro e não alguma coisa que fizeram ali para disfarçar os problemas do carro, né? Então pode ver que o carro está totalmente original, né? Por fora assim, né? A pintura queimada, mas ele está sujo e eu acredito que se você pegar e polir esse carro, ele volta um pouco a cor, né? Porque você passa o dedo, você vê que sai um pouco de sujeira, né? E você vê um pouco da cor melhor no fundo. Então, se você dá uma polida nesse carro, você vê que já dá uma boa melhorada na aparência. Então, como vocês podem ver, nessa foto tem uma das laterais ali do paralama que está danificado, né? Tá com uma trinca, né? E ele comentou, o dono do carro, que uma pessoa bateu atrás do carro. Então, se você olhar, eu vou até tentar marcar esses dois pontos ali. Alguém bateu atrás do carro, né? E assim, teve duas marcas bem pequenininhas no para-choque, tá? Mas assim, de qualquer forma são coisas que acabam acontecendo, né? Até a gente mesmo pode estar andando com o carro e alguém bater atrás da gente. E o legal também, que eu falo pra vocês, que é muito interessante, que eu fiquei umas 2 horas e pouco lá, conversando com o dono. E aí você começa a descobrir um pouquinho da história do carro, você começa a olhar com outros olhos, né? Então no decorrer do vídeo eu vou falar aqui pra vocês uns detalhes bem interessantes. Então vocês podem ver aí pela lateral do carro, né? Então você vê o estado da pintura, né? Que ela tá queimada. Inclusive ali no teto você consegue ver que tem que, sabe, começou já a sair a tinta, né? Já tá aparecendo o fundo, né, do carro. Ali no porta-mala, por exemplo, você vê que ele é todo preto, né? E ele saiu essa parte preta e já tá aparecendo a parte do fundo, ou às vezes a parte vermelha, a tinta que tava embaixo dessa cor preta, né? Um detalhe interessante, o que é legal ver nesses carros? O alinhamento, né? Então, desde o porta-malas ali, você vê que ele tá bem alinhado, né? Então você vê que ele tá totalmente coerente ali, sabe? As linhas o vão, sabe, do carro, ele tá bem legal, né? E a porta também. Você vê que a porta, ela tá bem alinhada, né? Você vê que ela fecha, ela fica com o desenho realmente do carro, da lataria, não fica nada para fora, né? Nada para dentro. Então você vê que realmente tá bem bacana essa parte de alinhamento do carro. Já na parte dianteira do carro, né? Você também vê toda essa parte de originalidade, né? Desde o para-choque, né? Você vê que ele tá, assim, não tá 100% alinhado, né? Mas ele tá bom. Imagina só um carro que realmente o cara usou o carro, né? E quando você usa o carro, não é um carro que ficou guardado, você tem risco de acontecer qualquer tipo de coisa, um acidente e tudo mais, né? Durante todo esse período aí, todos esses anos, né? O carro é ano 84. Então, assim, de qualquer forma, ele tá em bom estado.
né? Outra coisa que eu não comentei da parte traseira, que foi uma coisa que eu avaliei ali também, são questão das lanternas, né? As lanternas já não estavam originais na traseira, né? Você via que já foi trocado, né? E na parte frontal, a única coisa que estava original realmente era a seta do carro, né? Já o farol e o farol de milha, na verdade o farol de milha realmente, porque o de neblina, o que vai embaixo, eles já não estavam originais. E o farol de milha, realmente ele já não tinha no carro. Porém, você vê que tem o forro lá da tampa do motor, né? Entendeu? Isso aí é muito interessante, né? Tem muito carro que acaba saindo, acaba perdendo isso aí com o tempo, né? Então você vê que realmente ele tem o forro, né? Você vê toda a parte de acabamento, né? Aquelas saias que tem nas rodas ali, tá tudo lá no carro, né? Não tem nada caindo, né? Você vê que tá tudo ali, né? Então você vê, dá para você perceber ali a pintura realmente original, a pintura queimada, cansada de carro de uso, entendeu? Então isso é muito interessante. Continuando aí na parte frontal do carro, né? Você vê que tá tudo original, não vê nada de diferença de cor, nem eu falei pra vocês. Se tivesse pintado uma coisa no decorrer do tempo ali, estaria diferente de todo o resto do carro, mas você vê que tá tudo por igual. Então isso eu achei muito interessante, muito interessante. Então é carro assim, se tivesse apodrecido alguma coisa, realmente iria aparecer ali no carro, né? Então nesse caso ali você vê que o carro tá bem íntegro, né? Então você vê que a frente tá até alinhada pelo tempo de uso do carro, né? O carro tava marcando como se esses carros ali, ele marca igual exatamente o Corcel, né? Ele marca até 99 mil quilômetros, né? Depois ele zera. Então vamos agora para o cofre do motor, né? Eu achei muito interessante você ver que tá tudo encardido ali, você vai ver a poeira que está em cima do motor, né? Porém, eu vejo alguns detalhes interessantes. Então, por exemplo, você vê o adesivinho ali, original ainda, em cima da tampa de válvula, né? Igual tem nos Mavericks também, né? Essas etiquetas, né? Em cima do motor, né? Detalhe bem bacana, são os reservatórios, né? Eu não vou saber falar qual que era de água, qual que era o restante ali, mas você vê os reservatórios ainda com o logo da Ford, né? E são coisas que com o tempo ele acaba ressecando, né? E por fim a pessoa às vezes acaba trocando, né? Por outros que já não tem esse logo da Ford. Então, pelo menos os dois reservatórios que eu vi ali, eles estavam sim com o logo da Ford. Então assim, você vê que o cofre do motor tá bem original, né? A pintura, né? Você vê que não tem nada ali também na parte frontal do carro, né? Com indícios que houve uma batida assim, né? E depois teve que ser pintado, alguma coisa que nem eu falei, iria dar uma diferença, né, do restante do carro. Então você vê que está realmente original a parte frontal do carro. Lembrando também que no cofre do motor, ele possui as plaquinhas de identificação do carro, né? Uma que aparece em questão do peso do carro e a outra que aparece também os itens que tem no carro. Muito legal o Escort porque aparece em questão dos acessórios que tem do carro de época, né? Então, por exemplo, você vai ver que tem a plaquinha onde fala que tem antena, tem limpador traseiro, teto solar, fala em questão da mecânica, que é álcool, né? Então isso é muito interessante. E como eu disse, as únicas coisas que estão originais ali da parte frontal do carro, em questão de iluminação, são as setas, né? Então você vê que as duas, tanto do lado esquerdo e tanto do lado direito, são originais, CBE, né? E isso também é interessante porque isso é um indício ali que às vezes o que acontece, né? O carro, você vê que ele está bem usado, você vê que ele está com a pintura queimada, né? Então pode ser que às vezes o farol, ele acabou sofrendo alguma coisa, você sabe, de começar a perder aquele brilho por dentro, às vezes a pessoa pega e troca, né? Já em questão das setas, você vê que elas são originais. E, por exemplo, se um caso de acidente, por exemplo, né? Às vezes depende o ano de quando acontecer, né? Às vezes a pessoa pega e troca por outra, né? Coloca outra coisa, então isso já é um indício também que estão com as peças originais e pode ser que nunca teve alguma avaria ali a ponto de danificar essas peças, né? Que nem as setas, no caso, que são dos dois lados ali, são principais em caso de uma batida frontal de canto, né? São coisas que acaba quebrando, né? Então eu acho muito interessante estar isso aí no carro. Nessas duas imagens aqui você pode ver tanto do lado esquerdo do passageiro, quer dizer, do lado direito, esquerdo, né? Do passageiro, do lado do motorista, né? Então você vê que a lataria, assim, ela tá bem íntegra, né? E também você vê em questão dos alinhamentos da porta, né? Você vê que elas estão em bom estado, você vê que está muito legal, né? E lembrando também que eu peguei o imã que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu peguei e fui colocando no carro inteiro, em toda a parte do carro, né? Menos no teto, né? Mas na lateral do carro fui colocando em cima, embaixo, fui dando a volta no carro, realmente você não via nenhum lugar assim que estava ficando fraco, que tinha indícios que tinha alguma coisa de avaria, alguma massa, alguma coisa dessa forma, né? Então você vê que a lataria está realmente
totalmente original. Eu não deitei embaixo do carro, porque estava meio sujo, tinha acabado de lavar ali, né? Mas assim, peguei, fui abaixando o celular, tirando umas fotos por baixo. E realmente você vê também que tá todo íntegro, né? Tá totalmente original por baixo do carro, né? Então você não vê indício de podre, né? De alguma ferrugem, alguma coisa. Você vê que tá sujo, o carro tá parado faz muito tempo. Segundo a moça lá, a mulher do cara, já faz 1 ano e meio que o carro tá ali parado, né? Então assim, você vê que tá sujo, né? Então é uma coisa que se lavar você consegue pegar, dar uma melhorada ali na aparência, né? Então, de qualquer forma, tá um carro bem original. Vamos agora para a parte interna do carro, né? Vamos começar ali pela parte do porta-malas, né? Que foi um ponto ali que ele pegou. Ele falou, vamos tirar o step daqui, né? O step ele tava bem em cima ali do tapete, né? E aí tinha um pneu no lugar onde que fica realmente o step do carro, tá? Então você vê ali que tá com o carpete, talvez deve ser original ali do carro ainda, né? Você vê que a parte interna ali da lataria que tem no porta-malas, você vê que tá totalmente original, tá sujo, né? Porque o cara usava para trabalho esse carro, né? Mas você vê que não tem sinal que teve alguma avaria, que teve algum conserto, você não vê nenhuma diferença de cor de pintura, né? Então você vê que tá realmente todo original, né? Então é bem provável que nunca levou uma pancada tanto de frente, tanto de traseira esse carro. Eu não tirei foto, mas um ponto interessante ali no porta-malas, né, quando você abre ele tem uns acabamentos ali que faz em questão do motor, ali do limpador, né, essas coisas, eles estão todos presentes ali, né? Então você vê que está totalmente original essa parte. Só não está com um tampão traseiro, mas muitos carros ali com o tempo ele acaba cedendo, acaba ficando ruim e acabam retirando do carro, né? Muitos ali já não são originais, a não ser que o carro realmente ficou parado em certo tipo de lugar com cuidado assim, né? Como tem um anúncio do Reginaldo de Campinas, um Escort exatamente, isso aqui é o 85, e ele tá com 36 mil quilômetros. Você vê que tá com a pintura original, então é um carro que tinha pouco uso, é um carro que ficou realmente guardado. Então vamos agora para a parte interna do carro, né? Então você vê que os bancos são totalmente originais, né? Você vê que não foram trocados nada, né? Desde quando o carro saiu de fábrica, né? Você vê que tem desgaste ali no lugar que você entra no carro, que são aquelas abas laterais, né? É bem normal em todos os carros ter esse tipo de desgaste com o tempo, tá? Porém, os meios deles você vê que são bons, assim, até por ser um carro de uso, né? Só que eu sei muito bem que o Escort é muito difícil encontrar esse tecido, tá? Se você procurar vídeos ali, você vê pessoas falando que é bem difícil encontrar esse tecido original. Então, acredito que ali, nesse caso dos bancos dianteiros ali, eu não sei como que tava, eu não lembro como que tava do lado do passageiro, eu acho que ele tava bom, né? Mas talvez daria para você trocar as laterais ali, o forro lateral e aproveitar o meio do carro, né? E os bancos traseiros você pode ver que ele está íntegro, porém está sujo. Então talvez uma higienização, alguma coisa, já desse uma melhorada ali na aparência. Já a parte do painel do carro, você pode ver que tem muita trinca, né? Então, questão que era carro de uso, então ficava no sol e tudo mais. Então você vê que tem bastante trinca. Então ali teria que realmente restaurar um painel desse, ou às vezes você pegar e comprar um pronto, né? Algum que seja bom para você colocar no lugar desse. O volante também apresenta desgaste, né? Então é uma peça também que você teria que fazer uma troca. E eu sei que um volante ali, ele custa por volta de R$ 500 ou até R$ 1.000 ali, depende o estado que você pegar ali, né? Então é um dinheirinho ali que você teria que colocar mais para trocar esses dois pontos ali que aparentemente ali tem desgaste e você vê que tem marca de uso. O forro de teto ele tá bem íntegro, porém ele tem umas marcas ali bem próximo ao teto solar, né? Então ele tinha dois rasgos, sabe? Se não tivesse aí ele estava totalmente novo, né? Então foi uma coisa que me chamou a atenção. Então seria um item que você precisaria trocar também do carro para deixar legal, né? Apresentável, trocar totalmente o forro do teto do carro. Então, e essas coisas são bem interessantes a gente ver porque se você pega já entre um volante e pegar em questão do painel, são itens que brincando ali você gasta muito mais de R$ 2.000 ali só para trocar esses duas partes do carro ali para ficar legal, né? Então para você ver que custa realmente caro, depende do que você for fazer com o carro ali, é um projeto que acaba saindo caro depois. Então é tudo coisa que a gente tem que avaliar. Legal que as rodas tem o ano dela de fabricação, né? Então eu tirei uma que estava no step ali, você vê que parece o ano 84, né? Que realmente é o ano do carro. Então isso é muito interessante, né? Acredito que todas as rodas ali estão realmente com a data de fabricação. Outro detalhe que eu vi ali também foi em questão dos vidros, né? Os vidros do motorista não estava original, né? O para-brisa, depois que eu fui ver que a marcação dele fica bem no meio do para-brisa, então não vou lembrar agora, porque o vidro estava empoeirado, né? Se ele era original ou não, mas ele estava trincado, então precisaria trocar.
mas o do motorista ele tava já com outro vidro, né? Mas interessante porque toda vez que você conversa com esse tipo de pessoas, principalmente pessoas que já estão com o carro faz tempo, você começa a descobrir certos detalhes, né? E o vidro do motorista, o que aconteceu, né? Eu perguntei pra ele, falei, ó, o vidro do motorista não tá original. Ele falou, então, é o seguinte, ó, teve um dia que eu tava trabalhando, né? Tava em cima do andaime, aí o pessoal acho que era da prefeitura, tava cortando grama, essas coisas na rua, né? E aí eles estavam sem aquela proteção, sabe que eles colocam aquela telinha na parte frontal ali para não voar pedra para algum lugar, e realmente voou alguma coisa e pegou no vidro do carro dele, né? E quebrou o vidro, daí foram avisar que tinham quebrado o vidro do motorista, né? Então por isso que houve essa troca, né? Mas você vê que teve um problema que, sabe, que pode acontecer com qualquer um, não foi em questão de uma batida, alguma coisa assim que acabou danificando o vidro. Então, assim, o carro é bem interessante, eu achei legal pra caramba, né? Só que eu sei que é um carro que tem que ter muito cuidado ali, né? E até em questão que a gente precisa tomar cuidado em questão do preço que você paga e depois o preço que você vai ter que injetar ali para deixar realmente o carro bom, tá? Mas de qualquer forma é um carro bem íntegro, né? Um carro que ele estava em uso, é um carro que estava funcionando, né? Então é um carro que, assim, sinceramente, eu, Marcelo, o que eu faria ali, sabe, para curtir o carro pelo menos? Eu arrumaria o banco, que nem eu falei já acho que eu comentei um pouquinho, não sei se comentei no outro vídeo, né? Mas eu arrumaria o banco ali para deixar ele um pouquinho mais apresentável, talvez trocaria o forro do teto, mandava polir o carro, né? Pintar aquela parte traseira ali de preto, né? Que perdeu a cor, né? Os detalhes em preto, deixar pintado, né? E dar uma polida geral no carro, trocar pneu, pintar as rodas do carro, né? E assim, e aí você vai curtindo o carro, porque é um carro que ele não tem podre, né? Então é uma coisa que não tá danificando, avariando mais se você deixar o carro ali daquela forma, né? Então um carro que sim você conseguiria aproveitar um pouquinho e curtindo, né? Fazer uma revisão na parte do freio e tudo mais, né? E você curtir o carro, né? Então assim, eu faria exatamente isso e curtiria o carro dessa forma, né? Até mesmo para depois você ter uma condição ali para desmontar o carro, fazer uma pintura geral, né? E depois montar novamente. Então, tá aí o vídeo do Escort, eu achei muito legal, fiquei mais de 2 horas ali conversando com o dono, o proprietário do carro, né? E é legal exatamente porque daquelas fotos que eu coloquei no vídeo anterior, o carro tá exatamente do mesmo jeito, né? Talvez eu acho que pode ter piorado o painel do carro e tudo mais, mas o restante ali, do que eu já tinha visto, o carro tá exatamente igual, né? Então você vê que foram 5 anos ali praticamente, né? E de cuidado com o carro, né? Porque ele usava para trabalhar, levava as ferramentas dele, né? Então realmente é um carro que ele teve sim um cuidado, né? Lembrando que é um carro de uso, não é um carro de coleção, né? Não era um carro que o cara tinha para colecionar, não é que a gente tem esses carros aqui que a gente usa pouco, toma super cuidado com o carro, né? E sempre mantém ele em ordem, né? E assim, enfim, a modo geral do carro, né? Não, ele é um cara que estava com o carro usando, ele fazia as manutenções ali, mas ele usava para trabalhar. Então, se você pega nesse contexto ali geral, é um carro que está, sim, em bom estado de conservação, tá? Porque painel, essas coisas ali, sim, ele vai variando, o tecido do banco. Cara, imagina só esse carro sem sulfilme, sem uma proteção ali, né, pegando sol, né, e tudo mais, nos lugares que o cara vai trabalhar, né? Imagina só um tecido de 84, né? Ele vai tendo desgaste, né? Então, e você vai entrando no carro, saindo do carro, entrando, saindo, né? Então vai ter todos esses desgastes assim normais, né, do carro, né? Tem carro que acontece isso muito antes, né? Então é o que eu falo, o carro está assim bem conservado, é um carro muito interessante, um carro que está com uma estrutura muito boa. Como falei para você, a parte de lata, né? Até em questão de amassado, precisava lavar o carro para realmente ter uma visão melhor, mas acredito que, assim, pelo menos olhando a lataria do carro, assim, você vê que ela está bem alinhada, você não vê aquele carro, sabe, com amassado, coisa assim, sabe? Você vê que pode ter um amassadinho, alguma coisa assim, mas é coisa mínima, sabe? Coisa que acaba acontecendo, mas você não vê nada aparente, assim, sabe? Que você olha, você fala, puta, bateram aqui. Não consegue ver nada, né? E realmente eu coloquei o imã no carro inteiro e você vê que ele pega tudo por inteiro igual, assim. Você vê que ele tá firme, né? Então você vê que não tem nada de material por baixo do carro. Então, vamos ver. Agora é questão de pensar, questão de conversar com outras pessoas, questão também que tudo aquilo lá que eu falo pra vocês, questão do tempo, né? Porque às vezes se você não comprar agora, o negócio pode ficar caro depois. Mas de contrapartida você também tem que pensar na sua estrutura, em questão de espaço, em questão de dinheiro, o que você vai conseguir fazer com esse carro, né? Porque não adianta nada a gente comprar, deixar o bichão parado ali, né? E aí as condições dele acabam piorando, né? Então tem que pensar em todos esses detalhes.
Então tá aí minha avaliação, eu espero que ajude algumas pessoas que às vezes vão para comprar carro antigo, né? Que olhando esse vídeo aqui consiga tirar algumas coisas boas ali do que eu falei, né? E tem muita coisa mais profunda, que nem por exemplo parte mecânica, que não funcionei o carro, porque o carro tá parado, sem bateria e tudo mais. Então assim, é tudo questão que se funcionasse o carro, você tem que ver o motor também, como que tá as condições, porque você começa a eliminar todas as coisas que você vai ter que fazer com o carro, né? Então, por exemplo, às vezes você pega um carro desse e tá com o motor zoado, vamos falar que o cara tá mentindo ali, ele falou que, tipo, imagina se quebrou o carro, o cara deixou o carro guardado ali, aí você leva embora, aí você tem que fazer o motor do carro, então gasto muito maior ali, né? Então uma coisa que eu tô falando ali, que você vai comprar para curtir, fazer esses detalhes que eu falei e curtir o carro, não, você vai ter que fazer o motor para fazer isso, entendeu? Daí acaba ficando muito mais caro. Então, eu espero que esse vídeo ajude bem as pessoas, né? Então, eu peguei deu meu ponto de vista de Marcelo aqui, né? Mas esse detalhe é para ir muito profundamente, porque se você fala, por isso que eu tirei um monte de foto, porque se você falar com os caras que conhecem do assunto, aí sim eles vão falar toda a verdade do carro, o que tem de difícil, o quanto que às vezes você gasta, por exemplo, do painel, do volante, enfim, um monte de outra coisa, né? Então, por isso que eu falo que o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, e a gente tem que tomar muito cuidado, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom para vocês.